Todo ano esta casa se reúne nesta mesma data, expede convites, chama a sociedade a participar. E por que esta casa se reúne? E aqui uma saudação antes, mas especial às escolas que estão aqui presentes, que se vieram nesse momento aqui, também fazer parte e engrandecer esse momento histórico do nosso município em comemoração ao Getúlio Vargas. Então, por que a nossa casa se reúne? Será que é apenas um cumprimento formal de uma legislação que assim determina? Aqueles que assim pensam estão enganados. Esta casa se reúne não só para cumprir a ordem legal, vereador Celso, mas para marcar na história desta terra a lembrança de um homem que saiu da vida, mas permanece vivo na memória de todos e por mais que alguém tente apagar, não consegue. Como também não consegue imitá-lo. São vencidos, não têm o jeito, não têm o carisma e não entendem de povo do mesmo jeito que Getúlio entendia. Ora, se alguém saiu do confim do país, São Borja, cortou campos, cortou estradas, atravessou planícies, tomando o poder e nele se estabelecendo, tornando-se o governante que por mais tempo permaneceu no poder, não pode e jamais será esquecido. E nós, enquanto seus conterrâneos, estaremos aqui, todo ano, mesmo que só, para levantar a bandeira da história e lembrar deste homem, de seus feitos, de sua generosidade para com os mais necessitados. E olha que esse homem fez história num tempo em que os melhores meios de transporte eram o cavalo e o trem. O telefone era manivela e precário. A notícia para chegar no Rio de Janeiro levava dias, semanas, se não um mês. E ela corria o Brasil pelo jornal. E também por algumas poucas emissoras de rádio que mais emitiam chiados do que palavras audíveis. E esse Getúlio fez história assim mesmo. Como então esse homem pôde se tornar o pai dos pobres? Ora, Getúlio mesmo, vindo de uma família dominante, foi o primeiro presidente do país realmente a ter uma preocupação social. Ele iniciou a elaboração de uma farta legislação de proteção ao trabalhador, defendendo-os como ele mesmo afirmava, contra a ganância dos exploradores e rompendo resistências que se levantaram à minha ação. Iniciei com firmeza e segurança a legislação trabalhista no Brasil. Esse era o homem que defendia a indústria nacional, que tinha habilidade para negociar e que, acima de tudo, entendia de povo. E que não tratava a causa social como mais um caso de polícia. Tanto isso é verdade, que por ocasião da sua morte o país se viu diante do maior clamor social já visto. Esse foi o cenário que o jornalista e escritor Carlos Lira descreve relatando a morte de Getúlio. Multidões saíram às ruas. Enfurecidos, manifestantes depredaram a sede da tribuna da imprensa, o jornal de Carlos Lacerda, mais furibundo dos adversários de Getúlio. Uma massa humana de 100 mil pessoas, a maioria em pranto incontrolável, desfilou diante do caixão do presidente, velado no próprio Palácio do Catete, sede do governo federal no Rio. A imprensa noticiou que cerca de 3 mil pessoas presentes ao velório, vítimas de desmaios, mal-estares, crises nervosas e problemas de coração, precisaram ser atendidos pelo serviço médico do Palácio. Na enfermaria, o estoque de calmantes esgotou-se em minutos. O país inteiro quedou em estado de choque. Ninguém esperava por aquele desfecho para a crise que se abatera como uma nuvem negra sobre o governo, apesar do próprio Getúlio ter dito, dias antes, com todas as letras, só morto sairei do catete. E os relatos de comoção, paralisia e incredulidade não pararam por aí. O país se comoveu. Fábricas, órgãos públicos, escolas, todos perplexos com o desfecho, pararam para chorar a morte desse grande homem. O jornalista Lauro Dickmann escreveu: estava na escola quando Getúlio morreu. Tinha 9 anos de idade e cursava o 4º ano do curso primário. As aulas foram suspensas e os alunos dispensados. Chegando em casa, nova surpresa. Chorava pai,
Chorava a mãe, chorava a avó, até o cachorro chorava. Essa era a tônica no Brasil inteiro. A notícia da morte do pai dos pobres se espalhou como um rastilho de pólvora, tomando instantâneo todos os cantos do país, mesmo num período, numa época em que as comunicações eram precárias. A uns poucos adversários, um sentimento de vitória que na realidade foi uma grande derrota. Ao povo, o sentimento era de perda de um familiar, aquele que provia, sustentava, aquele que era amado, desejado e querido por todos. Hoje, meu caro presidente, dia de mais um aniversário de sua morte. Ao lançarmos um olhar através da história, vamos ver que aqueles que acreditavam ter vencido Getúlio foram, na verdade, os grandes derrotados. Continuando eles com a sua ira por mais 10 anos até o golpe de 64. E Getúlio entendia, sabia, enxergava longe. Por isso não permitiu a entrega do governo ao grupo que a ele se opunha. E a comprovação de que agiu de forma correta está no fato de que quando estes tomaram o poder, o país entrou no mais longo período negro da sua história, que durou por 20 anos. E quantos tentaram apagar parte da história, tentando varrer os feitos de Getúlio? E quantos tentaram fazer com que o povo esquecesse Getúlio? E quantos tentaram e ainda tentam imitá-lo? E quantos ainda se dizem herdeiros e tentam empunhar sua bandeira e não conhecem a história de Getúlio? Ora, quanto mais isso acontece, cresce o reverenciar e o restabelecer a ordem da história brasileira. Getúlio, alçado agora ao panteão dos heróis da pátria. Getúlio, eleito o brasileiro mais importante da história. Getúlio construiu sua história em vida e após sua morte física o povo constrói a sua história recolocando os fatos nos devidos lugares. Getúlio, meu caro Viriato, é um daqueles que mesmo estando morto há anos está sempre presente, servindo de inspiração, exemplo e modelo a ser seguido. Por isso o povo brasileiro nunca se despediu de uma forma definitiva de Getúlio. Assim como Oswaldo Aranha, em seu enterro aqui em Saboja, não se despediu de Getúlio. E no seu discurso ele encerrou assim dizendo: eu, Getúlio, não te dou a minha despedida porque tu não te despedistes de nós. Porque nós iremos todos os dias a ti buscar a inspiração para os nossos atos. Então, o que nós fazemos aqui nestas comemorações se não buscar inspiração para os nossos atos, para a nossa vida política? E é isso que estamos fazendo aqui, mantendo vivo Getúlio na história e buscando inspiração para as nossas vidas. Muito obrigado.